Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui da Ideia ao Resultado. Hoje tenho comigo Susana Santos. A Susana está aqui porque tem um perfil interessante e já lá vamos, ela já se vai apresentar, mas basicamente é um conjunto de coisas. Tem a parte do marketing digital, tem a parte do marketing, tem a parte da estratégica, tem a parte da consultoria, já trabalhou em empresas e agora tem o seu próprio negócio, portanto vamos tentar conhecer um bocadinho este percurso. A Susana tem uma característica que eu conheço. Ao contrário de mim, gosto de tudo muito organizado e planeado. Portanto, como eu estou sempre a dizer, avancem, façam e afins, hoje também trago aqui uma pessoa que é mais organizada que eu a dar este espaço e vamos também conhecer essa perspectiva para não mostrar que só há uma visão das coisas. Susana, bem-vinda, é um gosto enorme ter-te aqui. Quem és tu? Olha, antes de mais, deixa-me agradecer-te pelo projeto, que chamou-me logo a atenção quando começaste e sabes que eu acompanho o teu percurso e dizer boa tarde, boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu sou muito orientada para o impacto. Acho que isso me caracteriza desde miúda, ou seja, eu comecei a jogar futebol muito cedo, numa altura em que o futebol feminino nem sequer era visto como uma coisa boa. Havia um pré-preconceito social onde as mulheres não podiam jogar à bola. E desde muito miúda fui preparada mentalmente para acrescentar valor e criar resultados, seja num contexto coletivo ou num contexto individual, porque quando tu jogas à bola tens o melhor dos dois mundos. Tu tens de trabalhar em equipa para conseguir te conseguires destacar e também para, ao mesmo tempo, obriga-te no autodesenvolvimento e nos teus objetivos individuais. É uma peça que tem que fazer parte de um puzzle, não é só uma peça isolada, nem o puzzle sem essa peça funciona. Certo, claramente. E nós trabalhamos com método, portanto, depois também faz muito parte da minha personalidade. Falaste do planeamento. Esse planeamento, esse rigor e essa autodisciplina e esse método vem até dessas construções. Para mim o futebol foi uma escola de vida, porque claramente tudo aquilo que eu aprendi eu consigo aplicar no contexto organizacional e naquilo que eu faço ao dia de hoje. Tu disseste uma coisa quando chegaste aqui, vou partilhar, não é segredo nenhum, que foste ver muitos dos outros episódios para minimizar a falha. Ou seja, isto é a Susana, calma, deixa-me ver o que é que fizeram, como é que se faz, para ires para um sítio e estares o mais segura possível. Sim, na prática depois nunca acontece, não é? Tu não estás totalmente segura porque há uma série de fatores que tu não controlas. Mas o próprio futebol prepara-te para falhar, não é? Nós treinamos o mesmo remate 500 vezes para meteres uma bola lá dentro. Sim, faz um treino e são duas jogadoras expulsas e agora o jogo tens nove em campo. É? Sim, essas variáveis e esse conhecimento, que eu não tinha essa maturidade, como é óbvio, quando jogava a bola, eu fui ganhando essa maturidade com o tempo e até quando fui para o mercado de trabalho e consegui perceber que muita da cultura do balneário, por exemplo, pode ser integrado dentro de uma cultura organizacional e do valor que acrescenta, mas como é óbvio, quando eu jogava futebol, eu só queria marcar golos e a seleção. Estás a dizer, faz todo sentido, porque é um conjunto de pessoas que quer atingir um resultado. Seja marcar golos, seja vender, seja crescer em rentabilidade, seja o que for. Não é? Sim, no final do dia tu queres ganhar, não é? Ou no final do fim de semana. E depois também dá-te outra coisa, em termos de ferramentas, que às vezes não se fala muito sobre isto, mas eu acho que até é importante, que é, tu sabes que há sábados que vais ganhar o jogo e há sábados que vais perder o jogo. E eles preparam-te para não ficares muito tempo no que é que correu mal. Na segunda-feira tens treino. Exatamente igual como nas empresas. Exatamente igual. É quase impossível alguém empreender a correr sempre tudo bem. Ou é estranho, ou eu não conheço. Ou seja, há sempre alturas e eu achava que isto ia correr muito bem e não correu. Não percas muito tempo com isso, vira a página e avança. Ou aprende, que é o que dizemos sempre, aprende rápido, mas vira a página, não fiques agora aí 2 semanas a bater aí. Quem é a Susana? Pronto, e a Susana faz um bocadinho parte deste trabalho todo, que foi muito formada pelo seu processo, pelo seu seio familiar e por esta vocação de desporto, que percebe, o seu sonho inicialmente era ser jogadora de futebol, percebe rapidamente que isso não é possível, não é? E tem que ir para o mercado de trabalho e começa o seu primeiro trabalho foi como empregado fabril numa fábrica. Eu não fiz aquele percurso convencional e eu acho que esse próprio percurso reflete-se ao longo da minha carreira toda. Portanto, eu não segui um padrão, eu fui para a faculdade com 24 anos tirar marketing, depois de estar a trabalhar 5 anos nas áreas comerciais. Portanto, naquela altura o marketing era muito associado à venda, os diretores de marketing eram os diretores de venda. Depois, quando eu estava no segundo ano da faculdade, surge uma coisa chamada digital. Isto ganha uma dimensão completamente diferente.
e eu passo pela operação. Trabalhei em agências onde toquei um bocadinho e ainda hoje em muitas organizações é assim, tu tens um profissional que faz tudo, portanto ganhas ali, não fazes tudo bem feito, mas fazes um bocado de cada para tentar... A realidade é o que é preciso, não é? Certo, portanto, e dentro dessas áreas do digital tive mais tempo ligado à área da performance, porque para mim era aquela que era menos aborrecida, portanto era mais desafiante. Tinha a componente de análise, lá está, se calhar autocontrole. Depois de eu perceber como é que o sistema funcionava, era fácil meter mais 100, mais 200. Depois daí vou para a área da consultoria, onde 2 anos tive a oportunidade de ajudar as empresas a digitalizarem-se neste ecossistema mais através do e-commerce, onde fiz projetos de grandes marcas na internacionalização para os Estados Unidos, para os mercados europeus, com diferentes produtos, desde que, sei lá, sapatilhas, roupa, vestuaria, portanto, produtos sustentáveis em 2012, que ainda nem havia a moda da sustentabilidade, vender aquilo era um grande desafio, não só na internet, mas depois nos outros canais de distribuição. E fruto desta experiência toda, ao final de 2 anos, eu decidi que estava na altura de aplicar esse conhecimento todo. No fundo, é uma estrutura maior e estás focada, não é? Sentia falta, na consultoria tu tens falta de foco, porque estás de manhã num projeto, depois à tarde já estás noutro e tens que mudar o chip muito rápido, porque a estratégia para vender sapatilhas não é igual à estratégia para vender roupa têxtil, as marcas têm posicionamentos diferentes, pronto, e essa falta de foco estava a tornar-se muito desgastante. Pronto, e depois acabo por assumir cargos de liderança, mas sempre nesta ótica do impacto, não é? Onde é que eu acrescento valor, onde é que eu me autodesenvolvo, é uma coisa que eu gosto Ou seja, através das pessoas, através das marcas, através da comunicação, ou seja, andaste sempre a tocar nestes vários pontos dentro de uma empresa, certo? Sim, por exemplo, o último departamento que eu geria uma equipa de 17 pessoas, Certo. onde geria o e-commerce, o atendimento ao cliente, as 25 lojas físicas num período de Covid, que foi muito desafiante. Geria a equipa de comunicação, geria a equipa de produção de conteúdos. Claro que tive que reestruturar o departamento ao final de 6 meses para ter chefias intermédias, porque tu não consegues gerir 17 pessoas com qualidade, é humanamente impossível. É um desafio também, ter Só- as intermédias, as pessoas certas, a forma de como reportam e tudo mais, certo? Sim, às vezes nem é as pessoas certas, porque lá está quase como no futebol, não é? Tu, como treinador, és contratado e às vezes tens que jogar com os players que tens. Portanto, enquanto reestruturas, tens que assegurar os resultados no curto prazo. Pronto, e acho que a Sona é um reflexo de toda esta experiência. E agora estás com o teu projeto. Agora estou com o meu projeto. O que é que fazes? Ou o que é que faz o teu projeto? Olha, nós atualmente somos uma consultora, portanto, que tem como principal papel fazer as empresas pensar e parar, que às vezes é um grande desafio. Portanto, nós trabalhamos com... Ainda estamos nesse processo até de autodescoberta, mas já percebemos claramente que trabalhamos com empresas que faturam acima de 15 milhões, portanto são empresas que já têm departamentos de marketing, de vendas, as suas operações bem alinhadas, mas que nos contactam porque estão estagnadas, ou seja, claramente que as administrações conseguem perceber que a estrutura dos 11 mil não vai chegar para os 30 mil e precisam de ajuda. E depois também trabalhamos com empresas que faturam 1, 2, 3 milhões, que querem começar a dar os seus primeiros passos nesta área do marketing da empresa que nunca foi desenvolvida, e muitas das vezes não foi porque na cabeça do empresário é mais uma área para eu gerir, porque neste nível eles gerem e controlam, entre aspas, uma catrafada de coisas, e nós vamos lá ajudar a criar a estrutura. Então deixa-me ir por partes, porque acho que este é um dos temas mais centrais. Primeiro as empresas pararem, como estavas a dizer, pararem, estamos a falar, parar conceptualmente e pensar nas coisas para reorganizar se for o caso. Depois a questão estratégica, o que é isto? Já lá vamos. E depois como é que se põe... como é que alguém de fora põe as pessoas de dentro a fazerem ou a seguirem um caminho. Okay, vamos aqui step by step. Primeiro, o que é um consultor? Olha, o consultor tem como principal papel ouvir muito e aprender muito. Nós, quando entramos numa empresa, antes de começarmos a mexer no que for, a primeira coisa que tentamos perceber é qual é a visão da administração, para onde é que eles querem ir, quais são os objetivos. E eles normalmente sabem isso? Eu por acaso fiquei surpreendida. Este último ano aprendi que os gestores das empresas sabem para onde é que querem e não sabem como é que chegam lá. Okay. Mas têm uma visão muito clara. Excelente. Sim, ou seja, isso surpreendeu-me a diferentes níveis. Muitos deles não sabem qual é a ferramenta concreta, e quando eu digo ferramenta, não é do ponto de vista de tecnologia. Certo. É como é que eu chego do A ao B
mas eles sabem e conhecem muito bem o negócio deles. Muitas das vezes podem não conhecer tão bem o mercado externo, porque depois não têm conhecimento técnico para identificar o que é um concorrente direto ou um concorrente indireto, que nós aprendemos isso na área do marketing. Mas conhecem muito bem o mercado, como é que acrescentam valor, como é que atingem rentabilidade, que tipo de cliente é que querem. Eu costumo dizer que estas pessoas, a maioria destas pessoas, conhece muito melhor o negócio do que o consultor. Aliás, era estranho se não fosse assim, não é? Está lá há 20 anos, o consultor chegou agora, era que tu dizias, trabalhar sapatos, trabalhar bijuteria, trabalhar outra coisa qualquer, cada negócio tem as suas características. Mas, quando a empresa partilha esse conhecimento ao consultor, o consultor tem uma vantagem, que não está no meio da confusão, ou seja, consegue ter uma visão e às vezes com uma frase e dizer, mas porquê estás a fazer isto assim, não faz assim? E quem lá está diz, pois nunca tinha pensado nisso. Pois. E é isso, ou seja, e também não é só isso, é a questão de nós não termos a componente emocional. Isso. Para nós aquilo é muito pragmático, é isto funciona ou não funciona. Se nós olhamos para um KPI e percebemos que aquilo não funciona, não foi uma ideia nossa, foi alguém que incutiu, foi alguém que achava que aquilo que era o melhor caminho. E é muito fácil tu desconstruir dessa base. E depois começamos sempre pelo outro lado, que é ouvir quem está na operação, que muitas das vezes tem muito a dizer, tem muito valor a acrescentar. E fruto da própria estrutura organizacional, tu não ouves. Portanto, nós, antes de começarmos a trabalhar, este é o principal trabalho no grosso. É os primeiros meses ouvir. Auditoria, por exemplo. E só depois é que começamos a fazer um diagnóstico, ou seja, só depois é que vamos aos processos, aos fluxos. É óbvio que enquanto nós fazemos isto, o barco tem que continuar a andar, há números para cumprir e é preciso assegurá-los para ter capacidade de investimento para o próximo ano. Mas também já conseguimos ir fazendo isto enquanto vamos mudando, portanto não vamos só observando, mas as pessoas sentem a nossa entrada, sentem a mudança, tanto a administração, porque nós vamos exigir deles, do ponto de vista muitas das vezes mais até de liderança e não tanto de negócio, porque também depois exigimos nas equipas, mas eu gosto de fazer este trabalho sempre com a mesma perspectiva, que é nós estamos a passar. As principais barreiras que encontras? Ou seja, deixa-me dar um exemplo. Muito básico. Nós fazemos uma análise SWOT de uma empresa que estamos de fora e identificamos que um dos grandes problemas é a liderança ou mesmo a própria administração, os processos, e isto às vezes é difícil de aceitar por quem está a liderar, dizer, olha, agora vem estes de fora dizer que o problema sou eu, e muitas vezes é, e isto não tem que ser uma coisa negativa, às vezes é visto como uma coisa negativa, mas não tem que ser. E isto é uma coisa que eu encontro com alguma frequência, que é, mas eu estou a fazer tudo bem, o problema são os outros. Não é? E quando tu dizes não é bem assim, mas para os outros fazerem como quer, vai ter que haver aí mudanças de comportamento. Este eu diria que é aquele que eu conheço mais desafiante, e não tem a ver só com o dono da empresa, ok? Às vezes tem a ver com cargos intermédios, diretores de marketing, toda a gente quer ter uma opinião vincada, isto pode ser um desafio. Mas na tua visão, o que é que sentes? Sim, esse é um deles. A microgestão, que é uma coisa muito comum e que depois desmotiva as equipas. O outro é a reatividade, portanto, há muitas organizações que são reativas e isto é fruto do contexto organizacional todo. Que, na minha opinião, todos têm responsabilidades no final do dia. Porque a verdade é que nós conseguimos mudar essas culturas internas se tentarmos mudar. Eu acho que o que eu sinto é que nós, se calhar da minha geração e fruto da minha geração, que fomos educados para ir para o mercado de trabalho e nos adaptarmos a estas estruturas, as novas já não são nada assim, portanto já não conseguimos trabalhar com elas se formos com a mesma predisposição e muitas das vezes eu conheci culturas organizacionais, seja dos clientes com que trabalho ou outras onde eu estive, em que era muita cultura do yes man, porque tu tinhas muito pouco espaço e quando tu tentavas mudar havia uma resistência muito grande, em que ou te adaptavas ou acabavas por sair de forma natural. Eu fiz esse processo ao longo da minha carreira muitas vezes, não só pelo conhecimento, mas porque apanhei ambientes muito pouco flexíveis, onde tu não podes crescer, não podes ter... É muito importante passarmos esta ideia. Criar uma gestão assim, os bons vão embora. Claro. É muito importante que se perceba isto. Epá, podem fazer a microgestão que quiserem, os bons vão embora. Vai haver uma altura em que não estão para aquilo e vão arranjar emprego muito facilmente no sítio, ou vão criar o seu próprio projeto, o seu negócio, etc. Porque isto é um dos problemas, e eu passei por isto também enquanto líder, que é a empresa cresce e tu queres continuar a acompanhar, e eu até na minha cabeça isto nunca era num sentido pejorativo, era quero acompanhar, quero ajudar, quero estar, mas a verdade é que estava a bloquear processos. Não é? Porque as pessoas tinham tendência de ir validar tudo comigo, vir falar tudo comigo,
epá, e tu chegas a uma altura e dizes, não pode ser, não é? E já não estava a ser bom. E efetivamente, isto para as pessoas boas, que querem autonomia, que sentem, mas porque é que eu tenho que ir validar com ele? Eu sei o que é que estou a fazer, é preciso dar este espaço. Eu concordo em absoluto contigo. Mas eu acho que nós às vezes tentamos saltar uma etapa muito importante. Isto aconteceu em cargos de direção nos últimos anos, né? Sempre trabalhei com administrações. Tu tens de conquistar a confiança primeiro. E eu percebo, é quase, eu agora tenho um negócio e ainda percebo mais, não é? Aquilo é o menino deles. É muita responsabilidade, é muito peso salarial, é muita carga fiscal, é uma estrutura que é difícil e que elas às vezes até ficam lentas, por isso é que a reestruturação é importante, porque vem acelerar, fruto do próprio crescimento. Mas as administrações, a partir do momento que tu conquistas confiança, eu lembro-me que no meu primeiro cargo de liderança tive 2 grandes desafios. O primeiro, transitar do operacional para um gestor, que são coisas completamente diferentes, e depois aquilo que tu estás a dizer eu sabia que tinha o principal propósito enquanto impacto quando peguei no departamento, além de entregar os resultados que eu achava que eram necessários, mas o meu maior impacto era preparar aquele departamento para no dia que eu saísse, aquilo não criasse qualquer tipo de nossa organização. E ainda hoje, enquanto plano de consultores, também trabalhamos assim. Nós, quando o nosso trabalho o grosso do trabalho chega ao fim, nós queremos que o cliente continue a trabalhar connosco, se ele achar que nós continuamos a acrescentar valor e impacto. Se não, está tudo bem, ele segue a vida dele, até porque há fases em que eu já trabalhei na área da consultoria e isso aconteceu-me. Que havia alturas em que eu sabia que já não criava impacto, porque o negócio não evolui. Se o negócio não evolui, tu também depois acabas por... Depois há relações, há decisões, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Até tens um processo, ao início as coisas andam e até é fácil mostrar as coisas e essas coisas terem impacto, usando a tua expressão. Chega ali a uma altura em que precisas muito dos outros também. E se os outros não estão disponíveis também a entrar no barco, o sentimento é o mesmo, é dizer, faz sentido eu continuar aqui, estagnamos neste momento, pagam-te, é bom, é interessante, mas o impacto muda completamente, isto aplica-se a tudo. Deixa-me só dizer aqui mais uma coisa da questão da microgestão e desta tal mudança, não é? Isto é fruto da reatividade, mais uma vez, de não pararmos para pensar, para planear e para definir o que queremos. Muitas das empresas andam de acordo com aquilo que o mercado dá. Portanto, têm um produto para comercializar e não sabem no ano a seguir se vão vender exatamente a mesma coisa, porque não sabem parar para dizer não. Tipo, aquele cliente eu tenho que o manter no curto prazo, este segmento de mercado, mas daqui a 2 anos não me interessa. O que é que eu preciso fazer para equilibrar? Esta reatividade depois leva às estruturas organizacionais que consomem muita energia aos recursos e criam ambientes, não é? Hoje fala-se muito do burnout, muitas das vezes vem desta reatividade, porque ela vem de cima para baixo. Tu és consumido pelo mercado, que é, o meu concorrente está a fazer isto, ou agora está a surgir isto, eu tenho que... Normalmente, eu acho que, diz-me se concordas comigo, pá, tomar decisões é uma coisa muito difícil, porque tu para dizeres que queres ir para a esquerda, abdicaste de ir para a direita, pá, mas a direita ainda vai caindo alguma coisa. E te dizes, alguns clientes pá, mais tóxicos, pagam mal, que atrasam pagamento, mas para mim, gestor, vou mantê-lo ali, estes projetos, pá, porque vai pingando, quer dizer, vai pagando salários, é difícil alguém chegar e romper com isto e dizer, não, agora a minha atenção vai toda para ali porque acredito neste caminho. Eu posso falar pela minha experiência, eu quando peguei numa fase de reestruturação na empresa, vivi isso que estás a dizer, nós tínhamos sitezinhos, aqueles sites muito baratos, com muitos telefonemas, muita formação, muita coisa, e uma das decisões foi, não, isto vai acabar tudo este ano. Mas esse medo existe, porque apesar de tudo, estes 500 euros, estes 1000, pagam o salário de alguém, pagam uma renda, e quando eu tirar isto, este dinheiro já não entra. Mas a verdade é que libertámos os recursos para ir a coisas de muito mais valor, que não estávamos a conseguir, porque os recursos, tu dizes, nós estávamos a tentar, mas estávamos a pôr mais camada em cima do trabalho que já tinham, não é? Para lá fazer isto e agora vamos fazer isto. Não é, fazes isto e já estás ao rubro. Agora vamos tentar fazer isto. E sim, isso aconteceu-me na empresa, não é? Na DP Partners, por exemplo, quando eu iniciei em janeiro, nós quando demos conta, a forma como estávamos a comunicar a nossa proposta de valor, tanto dava para o restaurante da esquina como dava para a empresa grande. Isto levou-nos para um cliente, fruto da necessidade que tu tens de fazer cash flow quando começas, não é? Quando comecei o negócio foi com 150 euros e depois sabia que no mês a seguir o meu senhorio não me ia dizer, olha,
eu espero pela renda, bem. não é? Exato. Portanto, tu tens Acredito muito no teu negócio, Certo. pai. Tu tens esta pressão, e fruto desta pressão de cash flow, quando nós demos conta, a minha ideia daquilo que eu acharia que seria o mais interessante apresentar ao mercado estava completamente desfasada. Eu lembro-me no início até falar contigo, não é? Tu disseste-me que isto seria um grande desafio, e eu gosto disso, é uma das coisas que me caracteriza. E o que é que eu fiz? Eu cheguei ali a meio do ano, parei completamente, portanto aquilo que eu costumo dizer que eu aconselho os nossos clientes a fazer também eu faço. Parei 3 semanas, afastei-me completamente da operação, fui para a praia, fui ler livros, e nesse processo de pausa percebi que as coisas tinham que mudar. Em setembro, parei para reestruturar tudo. Portanto, qual era o cliente que íamos vender, qual era a proposta de valor, em que canais é que tínhamos que estar. Meti ao lixo todo um processo comercial construído e disse não quero mais aquilo. Reaproveitámos ali 1 ou 2 que ainda estavam no pipeline, fechámos para fazer esse tal cash flow. Certo. O meu salário tinha que se Repara, se pagar. o fizeres conscientemente, está ótimo. A dizer, olha, não, vou fazer isto durante este tempo para chegar ali. O problema é quando já é assim. E tu, mas porque é que eu estou a trabalhar este cliente mesmo? Se souberes, e se for transparente, e se não deixares de criar valor também para o cliente, que isso é importante, não é? Não, Sim, eu tive que redefinir tudo, não é? A nossa proposta de valor hoje em dia é muito clara. Nós rentabilizamos departamentos de marketing, sabemos qual é a dor que resolvemos nas organizações, porque toda a gente faz coisas e o departamento é ativo, mas ninguém sabe muito bem, no fundo, como é que aquilo contribui para o negócio, e ajudamos a criar esse departamento logo desde o início. E quando fechámos o ICP, reformulei até o próprio posicionamento, qual era a percepção que nós queríamos reconstruir. Quando eu reformulei tudo, eu sabia que ou validava a ideia de negócio em 6 meses, validaste? e validei, Certo. portanto, até em menos, foi de setembro até agora, portanto, nós já fizemos 60% do objetivo de 2026, que já está errado, já falámos sobre isso. Isso, alguma coisa falhou aí nesses objetivos, no sul. Falhou, fui demasiado a medo, lá está, se calhar, não tinha noção. Mas não tem mal, isso é muito importante. Lá está, eu se calhar sou o oposto, era aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? Se calhar eu mando mais para cima e corro atrás disso, tu és mais conservadora, porque é o teu perfil. Não quer dizer que não o faças e que até não superes, que é o caso. Tens a segurança e se calhar agora, na próxima decisão, já vais mais. Não, calma, isto é. Sim, eu acho que o mais difícil é que, imagina, juntares este foi o meu maior desafio, que é, eu não tenho medo de arriscar se tudo fizer sentido na minha cabeça. Certo. Portanto, quando a ideia está construída e eu estou confiante sobre a ideia, independentemente do resultado, eu Vou atiro. arriscar a que nível? Pá, há gente que vai hipotecar a casa e tudo e mais alguma coisa por ideias pouco consolidadas, não faz sentido, não é? Ou seja, faz sentido te atravessares por coisas que efetivamente percebeste que há mercado, que é uma questão de tempo e arrisca o que tu quiseres. Mas não faz sentido atravessarmos demasiado, não é? Uma coisa é tenho ali 50 mil euros que se os perder a minha vida continua, outra coisa é hipotecar tudo, que acontece, muita gente faz isto, em coisas que precisam do seu tempo. E é muito fácil para nós, estamos fora e para ti certamente também, que olhas e dizes, mas nunca na vida isso vai dar esse retorno assim tão rápido. Ou há aqui qualquer coisa que está a escapar, ou eu não conheço nenhum negócio que faz isso, não, mas no meu caso vai, que eu vou dar tudo. Isso não vai ser suficiente. Não é? E isso assusta-me um bocadinho quando vejo as pessoas a mandarem-se. É o que tu dizes, tu abriste o teu projeto com 150 euros, ou qualquer coisa. O meu também foi igual, foi parecido. Portanto, na altura, e basicamente encontramos pessoas que estavam no mercado disponíveis para trabalhar e íamos pagando à medida que íamos conseguindo fazer coisas, e funcionou. Acho que foi, já não me lembro, mas foi para aí 100 euros, também foi qualquer coisa assim. Portanto, isso é bom, nós irmos amadurecendo. O risco é muito retorno, não é? Perdi 50 euros. Muito baixo. Agora, há uma altura em que isto tem que saltar, e aí sim, aí entra o investimento em que dizes, pronto, agora está a valer, se isto correr mal já faz moça. Pronto, mas já há um MVP, já isto funciona, Está agora mais podemos estruturado. replicar. Isso, tu tens essa segurança, não é? Tipo, o nosso processo comercial, eu estou aqui a falar contigo e o meu processo comercial está a acontecer, pronto, enquanto estamos aqui a ter esta agradável conversa. Mas eu acho que isso também é o que faz e define o empreendedor. É que tu sabes que há sempre o risco daquilo fechar. Portanto, estás
constantemente em alerta e a tentar perceber quais é que são as peças do puzzle que já não estão a funcionar tão bem. E não só o contexto do mercado, mas sim, há negócios que... Eu acho que, por exemplo, há negócios que têm muito potencial que, se fossem digitalizados, eram uma minador. Por exemplo, vou dar um exemplo de um projeto que nós lançámos e que depois acabou por cair em saco roto, fruto da administração, porque eu olhei para aquilo e achei que aquilo tinha um potencial enorme, que era um modelo de subscrição digital de um serviço de lavandaria e no fundo, engomaria, que é as duas coisas. Não existe nada? Não, em termos locais não, que te preste este serviço com uma rota, portanto, se eu provavelmente tivesse dinheiro, isto tem um risco muito reduzido, até porque as lavanderias self-service, tu fazes o investimento, acho que foi com 15k meses máquinas, e aquilo tem a sazonalidade que é normal de vários setores de atividade, mas só com alguma digitalização, a acrescentar e a agregar valor, tu fazes dinheiro sem te chateares muito. E eu adoro esses negócios porque não tem grandes estruturas humanas, que são os maiores desafios nas Estás a organizações. tocar num ponto que eu acho que é super interessante, que é a digitalização efetivamente pode potenciar e automatizar negócios, sem dúvida nenhuma. É o que estavas a dizer, estás aqui sentada e o mundo está a acontecer, não é porque tens alguém a fazer telefonemas, é porque é a parte digital que está a alimentar, digamos assim, a tua vertente comercial, exatamente. Mas também não há o outro lado, que é, não sentes que agora se acha que o digital é barato, é gratuito e dá milhões, ou seja, não há esse lado de banalização de que não, eu vou para as redes sociais, ponho uns posts e já estou a triplicar a faturação. Sim, porque eu cresci com isso. Certo. Ou seja, eu lembro-me de estar na operação do digital e ir a conferências e eu vi coisas como fazer um website de borla. Não é isso, porque tu tens que ter o conhecimento e tens que dedicar horas. Por si só não é de borla, não é? Deixa-me pegar numa coisa que tu conheces bem, que é o e-commerce. Sim, Vou criar uma loja e pôr lá os produtos. Ok, isto não é e-commerce, isto é criar uma loja online. E tal como uma loja física, tem que haver alguma coisa que faça chegar aos consumidores. E uma coisa que é gira é que, mas eu tenho uma loja de shopping, pois. Só o que pagas de renda, não é? Permite que os consumidores passem aí à porta, não quer dizer que entrem. Depois é outro trabalho. Sim, é outro trabalho. Na loja online ninguém sabe que tu existes. Portanto, ou estás a trabalhar para o teu cliente, pode ser, não é? Estás a aumentar, a fazer upselling, cross-selling, quer que seja com o teu atual cliente, ou não, mas vai-me trazer novos clientes e novos mercados. Quando ouves isto, não, mas agora quero internacionalizar. Ok, para onde? Para todo lado. Ok, então para todo lado é preciso muito dinheiro para chegar ao mundo, não é? Sim, e isso é fruto do nosso tecido empresarial português, ou seja, a forma como nós falamos sobre estas temáticas tornamos-las demasiado simples quando elas na prática são complexas. É óbvio, quando depois tu tens uma estratégia macro é fácil, mas é engraçado, tu tocas aí num ponto importante, porque eu geri lojas físicas, mas comecei a minha carreira no e-commerce e com a internacionalização através do e-commerce. Lojas físicas, quando tu pensas em abrir uma loja física, tu tens todo o cuidado. Como é que eu vou expor o produto? Como é que eu vou abrir? Como é que vai ser a minha montra? Como é que eu vou apresentar o preço? Como é que eu organizo a oferta? Que tipo de pessoas é que eu tenho que contratar? E depois achas que no e-commerce é simplesmente contratar um parceiro que meta lá a coisa e aquilo acontece. Isso não acontece. O grande desafio do e-commerce, ele para mim funciona... Tem várias vertentes estratégicas dependendo do negócio. Por exemplo, nós agora estamos a trabalhar com um cliente que, fruto da solução tecnológica que ela já tem, nós muitas das vezes tentamos já reaproveitar o que existe. Claro. Vou tentar perceber ao máximo o que é que eu posso... Muitos deles pagaram 20 ou 30 ou 10 mil euros há pouco tempo, mesmo sendo uma má decisão, investiram, não é? Certo. Sim, eu lembro-me, por exemplo, numa das empresas onde eu trabalhei, não vou falar de nomes, mas tínhamos acabado de encerrar as lojas físicas fruto do Covid e eu tinha uma solução em OpenCart que eu nem sabia o que é que aquilo era. E já tinha feito vários projetos de e-commerce sem faturação integrada. Okay? E nós fizemos 250 mil euros no Black Friday. Com 30 pessoas. Tivemos que montar uma operação. Até eu própria, enquanto diretora de marketing na altura, estive atrás do back-office a fazer atualizações, sabes? Pagamento pago. Mudar o e-mail. E eu achava que isto era impossível de fazer, mas é possível. Quando tu tens a estrutura alinhada para chegar às coisas, é possível. Não é muito sustentável, não é? Isto foi durante o contexto de Covid em que as empresas não estavam preparadas para vender online. E hoje é engraçado, voltamos ao mesmo paradigma, é que passámos por um Covid e agora continuamos a olhar para o e-commerce como uma coisa que não é importante, porque olhamos para as lojas físicas e claramente que o peso do negócio está nas lojas físicas. Dizia-se que o e-commerce ia ser a última bolacha do pacote, lá está fruto do contexto organizacional. Mas empresas pode ser, mas
A tendência que tu vês é que quem começou no digital passa para o físico e quem começa no físico. Certo. Porquê? Porque percebe a importância de ter as duas coisas integradas. O digital, o e-commerce acrescenta uma coisa ao cliente e está numa fase inicial da jornada, portanto, ele credibiliza, ele mostra a oferta de produto, ele permite, mas depois a pessoa em determinadas categorias de produto vai precisar de ir à loja. E o mesmo acontece, muitas das vezes, eu lembro-me de as estratégias de marketing serem direcionadas à localidade, porque as próprias lojas já eram montadas à localidade. Portanto, tu falaste de uma coisa para que mercado. Quando tu não sabes responder a esta pergunta, como é que sabes que tens a oferta certa para satisfazer a E nem a necessidade? capacidade de investimento tens para trabalhar Portugal e já queres ir para a Espanha, para a Itália, para a França. Ok? Qualquer um destes países tem investimento. Mas nós ajudamos a fazer isso, não é? Por exemplo, muitas das perguntas que os empresários nos fazem é quanto é que eu devo de investir? Certo. Porque eles não sabem responder, nunca foram... E também não se fala destas coisas. Tu vais a uma conferência, vais... mesmo, por exemplo, o sistema educacional é uma coisa que já me fazia confusão no meu tempo, que é não ter a vertente prática. Eu adoro teoria, eu leio muitos livros. Mas depois, se aquilo me dá uma coisa que eu nunca pensei, eu vou querer testar na operação e perceber como é que aquilo funciona. E falta esta componente. Eles, por exemplo, o meu irmão está a estudar agora, está a tirar marketing, e falta a componente de... Eles têm que pensar numa estratégia de marketing, não têm orçamento. Tudo... Nós na faculdade temos 6 meses para fazer um plano de marketing. É verdade. Diga-se por vezes. Qual é a empresa que dá 6 meses a alguém para fazer um plano de marketing? Até podes ter conceptualmente esse tempo, para ir step by step, para saberes, mas tem que haver um momento em que a faculdade te diz agora faz isso, em X tempo e apresenta isso em 10 slides. Não é? Sim, Calma sim, lá, sim, eventos. sim. Pá, Não consegues. Ou melhor, tu nem consegues, por exemplo, nós formamos muitas administrações. Mas se tu me perguntares, a formação é em PowerPoint? Não. É abrir as coisas e explicar-lhes diretamente como é que as coisas funcionam, como é que eles trabalham determinados KPIs, por exemplo, que muitas das vezes é difícil quando tu não tens claramente qual é o objetivo que queres avaliar no final do ano. Portanto, se tu não sabes qual é o objetivo... Qualquer um sabe. Certo. Nós vemos isto, é estruturas constantemente, que é equipas a perder horas a fazer relatórios ou com dashboards bonitos. Depois acho que há um sistema de ocupação de tempo que está tudo bem, não é? Porquê? Porque há alguém que está a perder horas a fazer isso, e há alguém que tem um cargo para responder a isso, e há alguém que vai receber esse relatório e isso vai parecer que é uma grande coisa, mas depois nem consegue analisar. Até pode ler, mas o que fica na cabeça são meia dúzia de coisas, não há forma de... E acho que essa complexidade que se cria também alimenta um sistema, quando podes simplificá-lo. Só que para simplificar, se calhar precisas de metade dos recursos, o que é uma chatice em algumas empresas, e essas decisões têm que ser tomadas com alguma calma. Mas o que é isso da estratégia? Estamos aqui a falar muito de estratégia. Olha, para mim, no fundo, a estratégia vem no sítio muito claro. Nós já falámos de estratégia, né? Quando começamos a falar de futebol, estamos a falar de estratégia. Mas ela vem da guerra, é quase como a tecnologia, de onde é que ela vem já de algum tempo, e no fundo é tu saberes dizer que não, e depois pegares em todos os recursos que tens à tua disposição para atingir um objetivo macro. Na minha perspectiva, porque se calhar estou a puxar um bocado a base à minha sardinha, mas eu lembro-me a minha primeira grande paixão foi o futebol, a segunda foi o marketing, depois da experiência comercial, que é muito útil para um diretor de marketing. A verdade é que o marketing trabalha o preço, trabalha o produto, trabalha os canais de distribuição, portanto, onde é que o meu produto tem que estar para quando eu provocar a procura, através da comunicação, consigo dar capacidade de resposta. Trabalha a questão da marca, que é um ativo estratégico de gestão e que muitas das vezes está subvalorizado, é um logotipo, umas coisas giras. E eu acho que estas questões táticas, não é? Depois os grandes pensadores destas áreas foram criando subcategorias fruto da complexidade que é trabalhar o marketing, não é? É muito assim. Que não é só ter um canalzinho nas redes sociais, ou sim, isso é um marketing operacional. Para mim isso não é um marketing É estratégico. comunicação, normalmente nem tem a base de marketing, nem está aí. Aquilo é uma forma de pôr umas coisas, é mais comunicar, acho eu. E o digital, se tu não tiveres um e-commerce, é um ecossistema onde tu comunicas a marca, não é? Completamente novo, com muitas áreas técnicas e de especialização, que lá está, obriga mais uma vez a estar constantemente atualizado. Um diretor de marketing tem que consumir informação como ninguém. Pronto. Mas depois, além disso, tem que perceber de economia. Depois, além disso, tem que perceber de gestão. E, além disso, tem que perceber de geopolítica, porque há todos os fatores que te podem colocar em causa, não é? O Trump. Um bocadinho da parte legal, ou pelo menos saber o que perguntar, não é? Quando falamos de e-commerce. Certo.
Certo. Mas aí normalmente, pá, na dúvida, tu quando estás a pensar nessas coisas, qual é o escritório de advogados da empresa, portanto mandas para lá a informação, mas por exemplo, nós ainda agora tivemos que isso é outro dos trabalhos que nós fazemos, que é, nós obrigamos a planear, quase. Se nós não fôssemos, se calhar se não fôssemos nós, as empresas com quem estamos a trabalhar atualmente ainda não tinham feito o planeamento de 2026. Portanto, isto depois impacta tudo, porque às vezes estamos a falar, imagina, está a falar com um parceiro de performance que trabalha em conjunto com essas organizações e a primeira reunião ele diz, vocês têm um plano para este ano? Portanto, que eles estão, as próprias agências às vezes estão habituadas a fazer os planos dos clientes, não é? Tu tens uma agência e sabes disso. Portanto, eles ficaram super surpreendidos e a medo, porque pela primeira vez vão ser testados. Portanto, O plano, é importante passarmos isto, o plano obriga a tomar decisões. Obriga. A parte mais difícil do plano é quando chega ali e diz, ok, qual é a percepção que queres criar na mente do consumidor? Para que consumidor? Para que não sei o quê? Com que investimento? Mas não posso ir a todos? Não. Temos que planear, temos que definir um caminho. Não quer dizer que não possam vir clientes de todo lado. Que vem. Mas nós, proativamente, vamos investir para ali. E isto obriga a dizer, então não vamos para os outros? Não. Não é? E isto acho que é um dos principais desafios pela positiva que tem o planeamento, obriga a tomar decisões. É muito desafiante e nós provocamos isso nas organizações, quando marcamos uma reunião com o CEO e dizemos-lhe, olha, é dezembro, devias ter feito isto em outubro, mas temos que planear 2026 porque já vamos entrar errado. Porque já estás a entrar errado no início do ano, é já aí à porta. Não consegue. Mas já estamos a trabalhar com eles para começar a planear o próximo ano de 2027 em outubro, já ganhamos mais marcas, às vezes já vamos fazer as coisas com mais qualidade, tens tempo para pensar. Agora, só o facto de definirmos objetivos estratégicos, temos num cliente nosso, o propósito do trabalho deste ano, nós estamos a reestruturar o departamento de marketing, mas vamos às vendas e eu tenho a certeza que isto vai impactar depois o resto da operação, porque a experiência desenhada no marketing, depois a logística tem que cumprir, não é? Porque senão isto não bate... Sim, tens uma proposta de valor que tem a ver com a entrega, por exemplo... Crias um problema, depois se a logística não dá resposta e o consumidor agora não perdoa. Sim. Portanto, ao mínimo... E eu sei que nós, o facto de termos definido com eles os objetivos, depois permitiu, no fundo, sair um plano operacional com KPIs que vão nos permitir, no final do ano, perceber fomos mais eficientes, sim ou não? Digitalizámos, sim ou não? Abrimos novos mercados, sim ou não? Porque com esse cliente estamos a trabalhar em diferentes mercados, a América do Norte, a América do Sul, com parceiros locais, como é óbvio. Mas é uma estrutura grande com várias áreas de negócio e esse trabalho vai impactar toda a organização no ano. Mesmo ainda sermos reativos, porque vamos entrar em janeiro ainda a ser reativos, mas já vamos começando a corrigir devagarinho. Pronto. O que é que eu mais gosto? Os CEOs que trabalham connosco, fruto da experiência e da jornada que têm, eles sabem que o nosso trabalho leva tempo, não nos pressionam. Certo, essa é uma variável muito importante, não é? Não venham à procura destas soluções quando estás com necessidades para daqui a um mês, que é o que acontece muito, não é? Cair nas vendas, agora precisava fazer qualquer coisa, para o mês que vem o que é que podemos fazer? Não, nós nem trabalhamos com esse tipo de empresas. Portanto, a nossa mudança muitas das vezes vê-se mais no interior da organização e reflete-se para o exterior às vezes passado um ano ou dois, porque estamos a trabalhar visão a médio e longo prazo, estamos a reencaminhar as coisas para chegar àquilo que tu estás a dizer, que é a estratégia, que eu não vendo mais para este hoje e já estou a vender no segmento a seguir, que é mais rentável para mim, ou estou a abrir um novo segmento, ou estou a trabalhar que às vezes isto cria alguma confusão, não? O que é trabalhar na autoridade de marca? Pá, eu costumo dizer que é um budget que tu gastas todos os anos para construir percepção nas gerações que vêm a seguir. Não é uma coisa para tu rentabilizares. E às vezes mistura-se o budget da performance com o budget da notoriedade de marca. Há áreas das organizações e do marketing que realmente ajudam a trazer resultados no curto prazo, não é? Principalmente a publicidade no ecossistema. Mas depois há outros... investir. Tens. Não há milagre. Agora abria uma página nas redes sociais, comecei a pôr uns posts semanais, ou 2 ou 3, e isto aumentou muitas vendas. Ou tens um produto inacreditável, que não é que de repente viraliza, qualquer coisa assim, ou é quase impossível isso acontecer. Sim, depende do mercado, não é? Se ele é competitivo ou se não é. Mas mesmo que não seja, para chegares às pessoas, não é? Pela via orgânica e de uma forma... Imagina que até estás num mercado que é teu, não é? Mas para as pessoas saberem que tu existes, tens que investir. Tens. Não tens hipótese, ou em recursos, ou em capacidade de... Por exemplo, no nosso caso, eu não faço investimento em publicidade. Certo. Zero bola. Não fazemos porque
o nosso perfil de cliente Em também. publicidade não, mas crias conteúdos. Pronto, ou não é? seja, nós, Investes tempo nós nas lições. ao dia 2, no ecossistema digital, temos estratégias de baixo custo. Portanto, esta é a realidade. Trabalhamos bem o SEO, bem, salvo seja, não é? Pronto. Porque sabes trabalhar também. Certo, é a parte, sim, isso foi um dos desafios, tipo, ou seja, eu lembro-me que tive 5 anos da minha carreira na operação, Certo. depois 5 na liderança, e agora decido abrir o negócio e voltas à operação outra vez, portanto faz-te confusão não teres recursos, não é? Porque, não é? Eu tive anos onde tinha 10 milhões de investimento, e mesmo assim eu achava que era pequeno porque tinha que retribuí-lo por muitos mercados, não é? Tipo, o budget às vezes é relativo, se é muito ou se é pouco, depende do que é que tu queres, do que tu queres a seguir, mas lá está, obriga-te a tomar decisões estratégicas, não é? É esta questão. Mas ao dia 2 nós trabalhamos a presença nos motores de busca de forma bem trabalhada, com os resultados que pretendemos e sabemos exatamente o que é que aquele canal traz. Estamos presentes num único canal de comunicação, mas trabalhamos-lo bem. Pois eu também tenho muito esta coisa, que eu não sou a favor de estar em todo lado para não estar em lado nenhum. Sem dúvida. Isto nem é estratégico, é consumir recursos, é o que tu dizes. Eu acho que às vezes as empresas, de forma inconsciente, Sabes estão que em ocupadas. ignorância isso funciona, porque tu dizes, estou no LinkedIn, estou não sei o quê, tenho uma newsletter mensal, tenho tudo e mais alguma coisa, e isto mostra que estás a fazer muita coisa. Não é? Portanto, até perante decisores, dizem, já viram o que nós estamos a fazer, produzimos isto, produzimos aquilo, produzimos isto, até fizemos uma sessão fotográfica, tipo, esta malta está a trabalhar bem. Certo. Porque não estão a medir nada, na verdade, estão só a medir esta presença, digamos assim. Porque se tu disser assim, olha, então agora vou tirar isto, não vou trabalhar e vou investir tudo aqui, o dinheiro que estava ali vou pôr aqui, os recursos, quer que seja, às vezes, atenção que não tem que ser sempre, e nós estamos a falar com pessoas que até estão numa fase de ideia, não é? Que vão começar a materializar, pá, tirem essa pressão de ter aqui para todo lado e para as redes sociais todas e concordem em absoluto com isso. Sim, façam poucas coisas bem feitas, que é o que nós tentamos fazer, fruto do tempo que temos disponíveis. Eu no próximo ano provavelmente vou meter um marketing fora de portas, que eu não sou nada contra o marketing estar fora de portas, desde que tu saibas controlar. Tu não metes O marketing é teu, apenas tens alguém que o está a implementar, digamos assim. executar, mas eu acho que, por exemplo, as empresas têm esta tendência, eu não sou a favor dele estar fora de portas sem uma orientação estratégica interna, porque tu é que conheces o teu negócio, o teu cliente, tu é que estás perto do mercado, e o marketing, quando está muito longe do mercado, não está a fazer o seu ativo, e não está a acrescentar valor, na prática acho que é isso. Portanto, eu sou a favor de tu delegares o marketing, ou até algumas áreas do marketing, mas tu tens que saber como controlas. Tu não delegas a logística a uma empresa e depois não vais tentar controlar, ou situações em que eu vi, por exemplo, que decidiram delegar o customer service. Isso é daqueles erros que tu, ao final de 2 ou 3 meses, metes dentro de portas. Isso é mato, não é? Aliás, as grandes empresas, nomeadamente as telecomunicações, sente-se logo a diferença quando estão a trabalhar com o outsourcing, que, quer dizer, aquilo converte naquele telefonema. Portanto, aquelas pessoas querem lá saber se estão a trabalhar a marca ou não. É para vender, ponto final. Vou dizer o que me saí da boca e de repente já não é 100, já é 50 e faço promoções completamente descabidas, porque são pessoas, portanto as pessoas não têm culpa nenhuma, Não. mas são pessoas e empresas que estão a ter que gerar resultados imediatos, estão nem aí para a reputação da marca. Não é? E por isso é que recebemos telefonemas muitas vezes estranhos, e concordo, se for possível ter dentro, espetacular. Se não for possível, isto tem que ser muito bem controlado. Que não é, que eu acho que não é. Sim, eu também acho que não é. A percepção que eu tenho é que há uma grande confusão, e há uma grande confusão, não é? Tipo, eu acho que ainda hoje, no meu tempo, essa confusão não existia, porque era claro, o marketing era vendas e ponto final. O marketing não é vendas. Ele tem um papel diferente dentro da organização e, se for bem trabalhado, ele até facilita depois todo o processo comercial, quer estejamos a falar do B2B, quer estejamos a falar do B2C. Business to consumer, ou seja, diretamente ao consumidor, Certo. ou trabalhar de empresas com empresas, só para quem tem dúvidas. Sim, e entretanto há umas coisas novas, não é? Então vamos entrar. Dá várias, sim. Porque eu acho que depois a própria digitalização trouxe essa complexidade de termos um modelo de franchising, agora no ecossistema digital tem outro nome qualquer. E depois também mistura-se muita coisa, que às vezes eu vejo isto acontecer, então no business to business, de empresa para empresa, no que toca à digitalização, adoram fazer e-commerce para o B2C.
não é? Para o consumidor final. Um modelo de negócio completamente diferente, que não dominam, a própria operação nem sequer está alinhada para dar resposta. Uma coisa é tu entregares à paleta, outra coisa é tu entregares à unidade, são coisas diferentes. A E emoção depois, da compra é completamente. sem marca, portanto, quando não tens marca, tens uma grande dificuldade de conseguir, depois com os grandes players junto do consumidor final, conseguires influenciar o processo de decisão de compra rapidamente. Lá está. E vemos muitas das vezes as empresas a perderem o seu caminho, quando poderiam só olhar para o ecossistema digital e perceber, com isto, como é que eu potencio aquilo que eu já tenho? Como é que eu me torno ainda melhor com este novo ecossistema? Mas, por exemplo, quando falaste do business to consumer, ou seja, vender diretamente ao consumidor, existe um bocado esta percepção de que mais tráfego, mais gente, à bruta, entre aspas, resulta em vendas. Isto é linear ou não é bem assim? Não, porque depende da qualidade do tráfego, não é? Se nós olharmos isto para o ecossistema que nós mais conhecemos do marketing, porque o digital é novo, mas às vezes há coisas que nós fazemos e fizemos ao longo dos anos que achamos, não sei porquê, se calhar por inocência, por o ecossistema ser novo, que vamos encontrar a última bolacha do pacote. Mas, por exemplo, eu lembro-me quando tinha que abrir uma loja física, uma das coisas que nós fazíamos era ir para o centro comercial, porque abríamos lojas, os nossos canais, e estávamos assim sentados, em frente ao local da loja, a perceber quem é que passava. Portanto, está lá o nosso consumidor, não está lá o nosso consumidor. Muitas das vezes, no ecossistema digital, nós esquecemos isto. Nós o que nos preocupamos é temos que meter um número máximo de pessoas lá para dentro. Isso pode ser uma estratégia, desde que depois tu tenhas dinheiro a seguir para qualificar. Isso não tem nada de errado com isso. Eu própria já fiz isso. Sim, Ou seja, por exemplo, houve um ano em que tínhamos 10 milhões para gastar em publicidade, a estratégia foi essa, foi aprender o mais rapidamente possível. Portanto, mete tudo lá para dentro e a seguir começas a fazer testes AB e a corrigir. Mas aí tu tens capacidade de investimento para fazer isto. Se tu não tens esta capacidade de investimento... mais cirúrgico tens de ter na Então, palavra-chave, na comunicação, aquilo que tu estávamos a falar até aqui da estratégia, tem que ser quase cirúrgico. É muito melhor termos 100 pessoas que 50 compram do que ter 1 milhão de pessoas e que 20 compram. Claramente. Não é? Portanto, aliás, o 1 milhão de pessoas pode nos trazer desafios. Servidores mais robustos, o site começa a ficar lento. Portanto, há tanta coisa que pode correr mal com este crescimento desmedido, não é? Que a seguir não estamos a vender. Há muitas empresas que, por exemplo, mudam o e-commerce e depois acham que na Black Friday não vão ter picos de problemas de experiência. Não tem nada a ver, porque não se trabalhou a questão e a capacidade de... Por exemplo, e isso é outra das coisas que às vezes faz confusão, não é? Por exemplo, um gestor de uma loja física, eu aprendi isso, tive a sorte de apanhar as lideranças que me ensinaram a perceber muito da gestão. Eu só tinha uma visão afunilada durante os 5 anos da minha carreira, só trabalhei digital. Tu quando vais para as lojas físicas percebe, eu ouvia-se falar de funis, por exemplo, não é? E eu lembro-me no meu processo de onboarding enquanto diretora de marketing, estar sentada e estar-me a explicar o atendimento dentro da loja e eu pensei, isto é um funil autêntico. É igual. Autêntico. Mas eu não tinha essa consciência, ou seja, aquilo foi uma surpresa para mim. Eu acho que conceptualmente é tudo igual. A forma de angariar pode ser diferente, o canal é diferente, a forma como vais os toques e é tudo diferente, o visual. Ou seja, a implementação é agora, a concepção da coisa é igual. Tens que meter gente a entrar e tens que vender ou converter. Certo, sim, é isso, mas eu achei aquilo, tipo, o facto daquilo, eu nunca tinha tido essa experiência e o facto daquilo estar pensado até, quando é que fazes upselling, quando é que fazes cross-selling, quando é que, os franceses nisto, as marcas francesas, não é que eu não gosto das americanas, porque eles a trabalhar a marca, quem nos dera a nós começar já com essa base, mas os franceses são muito bons a criar experiência física, nós temos Decathlon, temos Fnacs, exatamente porque eles têm uma cultura organizacional que eu tive a sorte de conviver de perto, que é o foco no cliente, não é o CEO que manda na organização. Quem toma a decisão final é o cliente. São empresas fantásticas de serviço. Vendem produtos, mas o diferencial é o serviço e aí encaixa aqui nesta pergunta que eu também tinha aqui, que é o erro mais comum que tu sentes está no marketing, está no produto, está no modelo de negócio. Falámos de duas empresas, a Fnac e a Decathlon, que estavas a dizer. Quer dizer, ambas vendem muita coisa que tu compras na internet muito mais barato. Não é? Portanto, porque é que eu ia ir lá comprar? Pela experiência. Tu vais pela experiência. Lembro-me, essa pergunta é engraçada porque está-me a rever uma pergunta uma vez de um administrador que ele perguntou-me exatamente isso, tipo, para ti qual é a diferença desta e daquela? Como é que tu... Pronto, eu lembro-me de dar o exemplo da Fnac exatamente por causa disso. Tu quando vais à Fnac, é uma das minhas marcas favoritas, e eu pago mais caro, a saber que pago mais caro,
pela envolvência toda que a marca me dá. Não é pelo livro ou pelo computador que eu lá vou comprar. É agradável ir lá. É tudo Agradável. agradável, sim. Mesmo quando dá problemas, porque todas as empresas dão problemas, tu não consegues ter as áreas alinhadas todas ao mesmo tempo de forma eficiente. Isto é quase humanamente impossível. Funciona no mercado, na nossa cabeça, não é? Mas depois há sempre coisas que tu tens que melhorar. Mas eles, mesmo quando há um problema, eu sinto que eles têm este cuidado de me ouvir. E só o facto de me ouvir, podem nem resolver, pode demorar um mês a resolver, mas alguém ouviu. E só o facto de saberes que alguém ouve, crias logo uma relação com aquela marca completamente diferente. Sim, o que é giro para quem nos está a ouvir, também para quem está a refletir no negócio, o que está a vender, seja B2C, business to consumer, seja business to business, seja uma agência, seja um consultor, seja estar a vender um produto qualquer, qual é o valor acrescentado em cima disto. Que efetivamente, se formos pessoas, logo aí já nos diferenciamos. Somos pessoas diferentes, há uns que gostam, outros que não gostam, é mais fácil. Agora, se estamos a criar uma marca para vender alguma coisa, a proposta de valor tem que ser muito clara e muito segmentada, senão vai ser muito difícil olhar e dizer mais uma agência, mais uma consultora, mais uma empresa. Tivemos aqui já o Sérgio, por exemplo, tem uma empresa de bicicletas com o irmão. Ok. Diz, pá, vais entrar num mercado completamente saturado, com marcas já fortíssimas. Eles não têm uma loja de bicicletas, eles têm uma comunidade. Eles dizem, amanhã vamos nos encontrar não sei onde, aparecem 60 pessoas. Não é? Portanto, eles conseguiram criar uma rede, digamos assim, uma proposta de valor que quando vais lá, e eu disse disto, eu sou cliente deles, eu prefiro 1000 vezes comprar ali, a saber que vou gastar mais um bocado do que gastaria noutro sítio, mas alimentar e fazer parte daquela comunidade, não é? A Bimbi. Pô, eu adoro. Venda direta. Que é um modelo até difícil do ponto de vista de negócio. Faz, quer dizer, na prática já nem tens muita gente a fazer este tipo de... Não, tinhas a Tupperware, que já... Não, eu acho que a Bimbi é daquelas marcas, por acaso, e não é assim, se calhar, como tu achas que é, porque eu dei formação nos últimos... estive muito longe da formação, mas dei formação. E uma coisa que está a surgir agora, em tudo o que é modelos de venda direta, é a questão da marca pessoal, não é? Portanto... Funciona? Que funciona e as pessoas percebem que funciona nos ecossistemas digitais, então querem aprender mais sobre o que é isto do marketing digital, como é que eu posso, pronto. Eu não acho que a Bimbi que seja uma marca que provavelmente vá deixar de existir no mercado, porque cria esse conceito de comunidade, cria essa experiência. Tens acesso de tudo. E não é isso, não tens acesso ao produto se não conheces um revendedor. Logo isto, cria-te a necessidade de procura. E cria uma proposta de valor, que a proposta de valor é, isto se estiver numa estante, não se vai vender, porque ninguém te vai explicar isto. Portanto, certo. Não é aos olhares e dizer isto é bonito ou é feio, ou tens dinheiro ou tá. E quando surgiram os outros robôs alternativos, o que é que aconteceu às vendas da Bimbi? Cresceram. Certo. Porquê? Porque havia um mercado que ainda não tinha essa sensibilidade e disse, calma, mas há aqui uns que têm que conhecer. E chamas alguém, e é o que tu dizes, a partir do momento que estas pessoas entram em tua casa, já dificilmente vais comprar da concorrência. Ou é uma questão de preço, não é a guerra da Bimbi, pronto, não tenho dinheiro para a Bimbi. Mas a Bimbi também resolveu isso muito bem. Prestações... E a Apple fez isso também, as marcas mais valiosas do mundo. Sim. E depois percebe como é que ganha cota de mercado. Voltamos à questão das estratégias de pricing para conseguires colmatar uma dificuldade que o mercado te apresenta. Dizer, ok, eu não me tornei barato, vou até facilitar a compra. Sim, isso é outra das coisas, que há uma tendência natural para nos esquecermos dessa componente de marketing que é muito importante. E confunde-se a questão dos preços. Muitas das vezes ainda há pouco tempo estava a falar disso com um CEO, que ele dizia, nós nem somos o mais barato do mercado, e está tudo certo. Há marcas que não é para serem as mais baratas do mercado, porque senão nós não tínhamos segmentos de... A não ser que isso seja a tua proposta, que seja, não é, as Rainers ou a Bic, não, mas é muito mais do que o preço. Muito mais do que o preço. Nós vou porque é barato. Não é só isso. Vais porque tens sempre voos, vais porque tens deslocações para muitos sítios, tens a BIC que está a vender em qualquer lado. Portanto, há muitas variáveis em cima disto. Certo. Mas, por exemplo, se tu reparares, pelo menos é a minha perspectiva, não? Pode estar errada, mas mesmo na Ryanair ou numa TEM, por exemplo, o modelo de negócio deles é assente na estratégia de preço baixo. Certo. E está tudo certo. Porquê? Porque a expectativa do consumidor está alinhada. Ele, como vai pagar pouco, também não está à espera de um grande serviço. Mas lá está, a Temo tem uma oferta brutal. É preço baixo, mas tem uma gestão de estoque, né, de entrega, logística e que é brutal também. Não é só, tem preço baixo. Depois, se isto não chegar, não chega. Não, aquilo funciona. Não é? E eles asseguram um serviço que é para aquele volume, isso até me faz lembrar o eBay quando surgiu na altura, que não interessa, se tu reclamares, o produto não chegou, eles devolvem-te o dinheiro, nem querem saber. Só não querem é que tu digas mal aquilo. Serviço. Pronto.
E eles conseguem ter esta capacidade e, pronto, os chineses, do ponto de vista de estratégia, são dos países que eu mais admiro. Não Até porque concordo. tiveram que trabalhar a credibilidade, não é? Eles durante muitos anos, tudo o que era da China era interpretado como fraco, mau e descartável, e eles claramente disseram, então vamos mudar isto um bocadinho e vamos investir nisso. E estão a fazê-lo. Um bocadinho. Estão a fazê-lo. Um bocadinho. Nós continuamos a olhar para a América quando a China já se digitalizou. Lembro-me das poucas informações que tu tens acesso. Eu gostava muito de lá e fui ao Japão primeiro, pronto, porque também aquilo fascinava-me, mas eu queria dos poucos vídeos, lembro-me que pai, em 2000 e antes do Covid, as montras do retalho do mercado chinês no espelho já tinham o e-commerce. O cliente nem precisava de entrar. Nós estamos muito longe. Uma capacidade de fazer... Incrível. De operações, eles conseguem fazer uma coisa que não é fácil enquanto o país. Tiveram que retirar esse lado negativo que nós tínhamos, que é o que vem da China é barato e pronto. É mau, acima de tudo é mau, é para estragar, não é? Eles no setor automóvel já arrebentaram quase qualquer coisa, não é? Nós vamos pagar o preço disso. E depois eles têm as estratégias, as operações estão bem alinhadas. Lembro perfeitamente agora no início do ano, o Trump, tarifas 15%. Eles nem se chatearam. Eles deslocaram a operação para a América Latina porque sabiam que não havia taxas da América. O Trump agora já esta semana já vai dizer atenção que eu vou taxar. Certo. Pronto, mas eles sabiam e deslocar uma produção inteira de uma HP rapidamente é preciso estratégia, é preciso operação. Eles são muito bons. Eu não concordo com o sistema político que lá está. Claro, tem uma vertente social. Não estamos aqui a falar disso, não é? Certo, a falar... do ponto de vista estratégico, claro. mas, por exemplo, eles até nisso só é possível porque existe uma liderança forte com consistência. Portanto, nós, se tivermos lideranças que estão constantemente a sair, sejam as de topo, sejam as intermédias... Não tens caminho, estás a falar de estratégia, não tens estratégia, não é? Muda passado 2 anos uma estratégia, e temos o exemplo em Portugal, não é? Estamos a viver isso, neste momento tu não tens um caminho. Nós, empresários, não sabes o que é que vai acontecer, sabes? Olha, vais andando e a seguir isto muda, e quando é que vai cair este governo e quando é que vem o próximo, portanto esta instabilidade não interessa a ninguém, não é? Não nos dá o caminho para nós próprios desenharmos o nosso caminho, não é? Porque sempre... Sim, esse é o problema de Portugal ou seja, eu acho que nós somos muito bons a vender Portugal de turismo e é daí que vem a nossa receita, não é? Daí que fazemos dinheiro. Mas depois esquecemos de tudo o resto. Eu acho que isso, por exemplo, é uma das coisas que me dá pena. Pena porque eu acho que... Pena e uma oportunidade ao mesmo tempo. Nós somos os melhores a produzir têxtil, os melhores a produzir calçado, os melhores a produzir... Escolhemos o caminho mais rápido. Foi quem é o revendedor que me pode ajudar a chegar a isto. Ou ainda hoje funciona muito, estratégia de internacionalização, vamos para feiras. Isto não é estratégia, isto é ir para locais e ver o que é que acontece. Pronto, não é? Pronto, e porque isso é o caminho mais rápido, porque criar uma marca demora muito tempo. Mas depois já vemos as novas gerações de liderança, que me dá alguma esperança, a reativar marcas como a Sanjo, como a Famel, por exemplo, que são ativos. Os negócios faliram, mas a verdade é que aquelas marcas continuam a ter valor e a trazê-las para o mercado com uma nova visão, com uma nova forma de estar perto do consumidor. E isso é interessante. Nós precisamos de mais marcas portuguesas, eu acho, até para nos inspirarmos e para acreditarmos que é possível. Porque... Não temos que ser todos unicórnios, não temos que ser todos faturar não sei quanto. Acho que o nosso tecido empresarial não vive disso, não é? Vive das PMEs, as 96% de PMEs, que não são essas empresas. Portanto, e está tudo bem, venham muitas dessas empresas grandes também, são completamente... Mas precisamos de crescer para reter. Precisamos crescer e precisamos de facilitar o processo das que querem crescer, de querem passar de pequenas a médias, de médias a grandes, e os impostos, não é esse o nosso tema central, mas efetivamente são a principal barreira que nós temos nestas etapas. Não é? Porque efetivamente se tens um caminho, tens uma estratégia bem definida, daqui a 5 anos vou ser uma grande empresa, vou empregar X pessoas, ok, então começas a pagar impostos à medida que vais dando estes passos. Se não é ao contrário, tu logo em pequeno começas a ficar... É o que eu sinto agora, não é? O Estado é o meu pior sócio, porque ele não me ajuda em nada. E por exemplo, vais para os Estados Unidos não é assim, é um mercado todo preparado para o empreendedorismo, acho que não pagas impostos até 50k. Também não é nada, mas aquilo depende dos Estados, mas os próprios Estados já estão preparados para te incentivar a criar o próprio negócio. Sim, a burocracia do acesso ao dinheiro não é muito grande. Não. Enquanto aqui há fundos e isso tudo, está bem? Quem é que fica com os fundos? Grande parte dos fundos. As grandes empresas, as empresas são estruturadas para ficar, que têm departamentos para o fazer, os outros vêm-se um bocado à rasca para andar, se quer acompanhar, só de perguntar que fundos é que existem agora.
Pá, vais sabendo, lá olhas de vez em quando para uns para perceber, mas não é muito fácil termos uma máquina montada para tirar proveito desses benefícios e ainda por cima é tudo muito burocrático. Sim, os próprios ecossistemas de fundos, eu tive que cumprir alguns. Lá Certo. está, as grandes empresas tinham acesso a isso, eu trabalhava para grandes empresas. Não tem nada a ver que eu que sou pequenina, se quiser ter acesso a um fundo agora não consigo. Até porque alguns, por exemplo, ainda agora veio um fundo que eu achei engraçado. Acho engraçado porque é um contrassenso face à realidade que eu conheço. Mas, Isso é a mesma. Sim, ou seja, 300 mil euros para a inteligência artificial, ainda nem a digitalização fizemos. Portanto, estás a ver, para mim é um contrassenso estar a abrir um fundo para um tecido empresarial que precisa de amadurecimento, que tem um potencial enorme, que está em autorreestruturação. Eu estou a ver isto no calçado e no têxtil. quase tudo. Apostou-se muito no private label, que isso depois é um dos sinais de clientes que trabalham connosco. Portanto, há empresários que têm esta sensibilidade de olhar para a carteira de clientes e perceber, atenção, que eu tenho aqui 80% da faturação num único player. Eu não sei como é que mudo isto, mas eu sei que tenho que parar para mudar. E ligam-nos exatamente para perceber depois como é que o marketing, no fundo, nos pode ajudar, porque não é, associa-se muito o marketing ainda muito à vertente da comunicação, e por um lado bem, que é a segmentação. Portanto, é comum um CEO não dizer eu preciso reestruturar. O que ele nos diz normalmente é preciso mais leads. Ainda o último cliente que fechámos foi assim, olha, preciso mais leads no mercado internacional. Como é que isto se faz? Mas isso pode ser bom, pode ser mau. Voltamos ao mesmo que leads, de que forma, está segmentado, está a pensar. Se não tiveres a estratégia, estás a ter mais leads, espetacular. Passas a vida a fazer orçamentos e não convertes nenhum porque vai ser caro para aquelas leads. Não é? Portanto, de repente estás a pôr mais recursos, estás a pôr mais trabalho e estás a converter muito pouco em proporção. Esses são os principais desafios. Eu gosto de sentir que estamos a desconstruir isso. Ou seja, isso, a forma como tu pedes não quer que seja exatamente aquilo que tu precisas. Isso. E os CEOs expressam-se dessa maneira, não é? Tens que ir à necessidade. Preciso de um CRM, não é? Pronto. Isso. Portanto, ele ouviu isto em algum lado, o mercado educou e ele não tem o CRM e percebeu, isto até é útil, vou meter isto dentro de portas. Depois falta tudo o resto, porque não é só meter o CRM. É o que a estrutura vai fazer para potenciar aquele CRM. Isso é uma coisa engraçada, um cliente não vem ter connosco e dizer eu preciso estruturar o meu departamento. Não é isto. O que nos dizem é ou preciso de mais leads, porque na prática o que ele nos está a dizer é eu preciso de aumentar a minha cota de mercado e isto é a forma que eu te sei explicar que é isto que eu quero e está tudo certo, ou precisamos de abrir um canal no digital. Portanto, o que é engraçado é que a forma como chegam até nós vem sempre da ação operacional, certo? E não da visão estratégica. Que é normal. Que é normal, até porque isto é muito complexo. Portanto, nós já estamos preparados para quando este telefonema acontece, desconstruir e ouvir, porque já sabemos que a necessidade... O problema vem antes disto tudo. Sim, nós temos que corrigir e claramente que se calhar naquele ano corrente ele até vai ter mais leads, porque vamos reaproveitar, não é? Isto é a vantagem de quando estás perto do mercado e a estrutura está perto do mercado, nós vamos fazer isso já no cliente que nos contactou, é que eu tenho 40 anos de informação dentro de um departamento comercial. Se eu não consigo potenciar isso com uma landing page, que é uma coisa que tu montas facilmente para ir buscar coisa do mercado, até não consigo fazer nada, não é? Portanto, e é giro perceber estas dinâmicas que também é fruto da forma como nós formamos o mercado. Portanto, se tu formas o mercado e dizes que tens de estar presente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e não sei o quê, porque estás a perder alguma coisa, lá está o medo, não é? Nós agimos muito pelo medo, e o medo tem as duas coisas boas. Eu vejo isso na minha personalidade, não é? No meu caso, obriga-me a repensar tudo 500 vezes, perceber onde é que aloco e depois acho que depois também é isso que me dá a capacidade estratégica. Noutras pessoas é o oposto, eu vou meter e depois logo se vê. E está tudo certo, porque não há um caminho certo, nem há um caminho errado. Desde que tu percebas que há uma determinada fase do teu negócio em que essa forma de agir provavelmente não é mais indicada para o caminho que tu queres ir. Olha, e ficava a falar contigo mais uma hora, já estamos aqui tínhamos muito para desdobrar nisto, fica para outra. Nós falámos aqui de investimentos e de 10 milhões, para não assustar tanto quem nos está a ouvir e quem tem agora uma ideia e que gostaria de começar, o que é que tu sugerias? Tipo, alguém que tem uma ideia e agora gostava, não sei se é já criar uma empresa, qual é o caminho que tu sugerias? Olha, em primeiro lugar, que faça o básico bem feito. Do ponto de vista da comunicação, da percepção, da proposta de valor, hoje em dia já há muita informação que te permite fazer o básico bem feito, até antes de meter dinheiro. Porque quando tu metes dinheiro numa estrutura que está mal montada, em publicidade, para divulgar o teu negócio, só estás a ampliar o problema. Depois, claramente, que se rodeie de pessoas. É muito importante teres à tua volta pessoas
que te questionem, que te abram caminhos. Portanto, é muito difícil fazer este caminho sozinho. E não é para dizerem que sim a tudo e que é Não, maior. não. Perspectivas diferentes, não quer dizer que nós mudemos a nossa opinião por causa dessas perspectivas, mas é muito bom termos pessoas mais conservadoras, pessoas mais que arriscam mais, termos essas perspectivas, dizer, ok, está ali uma perspectiva que não é minha, não sei se vou lá ou não, mas Sim, que eu isto é procuro muito contigo interessante. de vez em quando, Sim. apesar lá está, porque eu preciso e eu também sinto isso com os nossos clientes e com as interações que vou tendo no mercado com os diferentes tipos de CEOs, é que nós precisamos de alguém que nos desafie, que nos obrigue a sair. Portanto, também temos que ter essa humildade, estar disponíveis para alguém dizer tudo aquilo que tu estás a fazer não está certo, se fosse eu fazer assim, assim, assim e deixar-te a pensar. Mas esta rede de contactos e de suporte traz exatamente isso, questiona-te, abre-te caminhos ao longo do... E depois porque o caminho é muito solitário. Depois tentar perceber e estudar muito rapidamente o mercado. Não vale a pena captar investimento ou meter grandes investimentos se tu não sabes, lá está, quem é que são os teus players, como é que vais entregar valor, porque isso é desgastar-te logo ao início. Pronto. E depois eu vou dar o conselho que se calhar gostaria que me tivessem dado a mim em 2024, que é não percas muito tempo a idealizar. Vai, testa, vai ao mercado, vê o que é que te dizem, vê se isto funciona. Sabes que eu Temos de ser rápidos. acho que esse é o ponto mais comum de todas as conversas que eu estou a ter aqui. Acho que ou quem já fez ou quem não o fez, mas daria esse conselho a si próprio, é pá, não tenhas tanto medo, vai, avança. E eu já disse isto, vou-me repetir. Nós às vezes quando temos uma ideia, tu dás-lhe um nome, tu começares a pensar num domínio, tu começares e tu dizes, pá, mas faz sentido começar já por aí? Faz, porque estás a dar um nome ao bebé. Começa a ganhar forma Certo. e a seguir é mais uma camada e a seguir, então e como é que eu poderia fazer isto? E fazia assim, agora tenho um site para fazer, então, mas o que é que eu vou pôr no site? Como é que eu vou comunicar isto? Epá, então já não é para qualquer pessoa, já estou a usar expressões que já estou a segmentar sem estar a perceber muito bem que estou a segmentar, já estou a definir a minha proposta de valor e de repente pelos canais, que às vezes é a parte mais visual da coisa, estamos a tomar decisões. Agora, convém ser o mais estruturado possível, concordo em absoluto, mas 200% alinhado contigo. Avancem. Não é, ei, tenho aqui 50 mil euros, vou meter 50 mil euros, não é isso? Mete 1000, mete 2000, faz passo a passo, risco controlado. a andar, o risco controlado, mas efetivamente avançar. Acho que é... Sim, até porque, por exemplo, eu vou-te dar o exemplo, não é? E depois tu podes ir melhorando. Nós, quando eu dei o nome da DP Partners, foi para me obrigar a mexer. É isso? Se me perguntares do ponto de vista da marca, do ponto de vista da marca é aquilo que tu queres transmitir. Então, já temos investimentos para corrigir já isso. Portanto, é possível começar, é possível validar as ideias de negócios. Tem 12 anos, já mudou de nome 3 vezes ou 4. Sentimos essa necessidade. Pronto, portanto, não tentem ser perfeitos. Se calhar é o meu, outro dos meus grandes conselhos. Sim. É vão para o mercado a assumir que vão errar. E que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Tentem errar com o menor risco possível para não fazer aquilo que tu estás a dizer, que há pessoas que se endividam e depois criam problemas que são muito difíceis de sairmos de lá, mas não tenham medo de fazer o caminho. Eu diria, assim para fechar, e estamos a falar muito desta parte estratégica, é correto dizer que estratégia não é propriamente saber mais, é ajudar-nos a decidir melhor. Ou seja, há muita informação, e tu estavas a falar com os teus clientes que conhecem o negócio como ninguém, às vezes eles já sabem, não é? Nós só estamos a tentar tomar decisões. Sim, nós estamos obrigados a decidir. Portanto, sim, na minha perspectiva é correto dizer isso, porque quando tu questionas, lá está, uma administração, ok, queres crescer em cota de mercado, mas aonde? Queres aumentar a notoriedade de marca, mas aonde? Tu estás a obrigá-los a decidir, a assumir um compromisso que depois vai pautar toda a organização naquele ano e se calhar no ano a seguir. Quando às vezes eles acabam por não ter consciência que a indecisão cria mais problemas do que o contrário. Portanto, sim, acho que é uma boa forma de receber uma estratégia. Pronto, era aqui para fazer esse statement final. Susana, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Fiquei com a sensação que poderíamos falar mais de cada uma destas coisas, de facto é muito versátil os temas que tomamos aqui, comunicação, marketing digital, estratégia, a própria consultoria, são tudo temas muito versáteis, mas foi um gosto e espero que pelo menos para quem nos está a ouvir também tenha dado para refletir um bocadinho sobre a operação, sim, sempre, mas pensem antes, e o pensar antes é estratégia. Obrigada pelo convite, eu também espero que lá em casa tenham gostado. Obrigado.